Audiência pública para a demonstração das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano 2023. Quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024. Boa noite, vereadora Alice, vereador Elson, vereador José Bueno. Boa noite aos internautas que nos acompanham nas redes sociais, YouTube e Facebook. Boa noite ao público presente, que nos dá a honra com a presença nessa casa. E o nosso boa noite também vai para as autoridades presentes, os secretários presentes. Danilo Brolese, secretário de Manutenção e Serviços Públicos. Dr. Luiz Augusto Silveira Luvisotto, procurador-chefe da Prefeitura. Coronel Anderson Lima de Oliveira, secretário de Segurança Pública. Antônio Carlos Ferreira de Oliveira, secretário de Cultura. Gilberto Ferreira Martins Júnior, secretário de Saúde. Matheus Expedito Frutuoso, secretário adjunto de Desenvolvimento Social. E o secretário de Justiça, Dr. Fábio Soria. Eu já falei. Dando início aqui então, nesse momento declaramos abertos os trabalhos para a realização da audiência pública para a demonstração das metas fiscais do terceiro quadrimestre ano 2023, nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal pela Prefeitura Municipal de Amparo. Participação, quem vai falar para a gente? O secretário Alexandre Natali, secretário de Finanças do município de Amparo, e a Daiane também? A Diane, né? A Diane Bortolotti. Então, fica à vontade, secretário. Seja bem-vindo a essa casa mais uma vez aí, e é com você. Eu que agradeço, né, a presença de todos aqui, aos vereadores, né, e a todos os telespectadores que estão nos ouvindo, né, e venho aqui em cumprimento à Lei Complementar 101 de 2000, referente à avaliação das metas fiscais desse terceiro quadrimestre de 2023. Né. Faço uma colocação aqui já de início, né, novamente agradecendo a presença de todos, mas fazendo uma colocação que estarei explanando alguns números em relação às nossas receitas e despesas, né, que completam as metas fiscais, que compõem essas metas fiscais em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Estamos passando por uma fase que todo munícipe sabe, de mudança de sistema dentro da Prefeitura de Amparo, e alguma dúvida que vier a surgir por parte dos presentes e dos ouvintes, né, que nos façam a colocação através de ofício ou alguma colocação junto à Secretaria de Finanças, que estaremos esclarecendo alguns casos de dúvidas que ocorrerem durante a apresentação. Então, nesse primeiro momento, venho demonstrar, né, o nosso resultado orçamentário em relação às receitas, né, no terceiro quadrimestre de 2023, falando de início sobre as receitas correntes, né, o que foi realizado dentro do quadrimestre e também do acumulado de 2023. Então, nossa receita corrente, né, orçada, ela está em 452.824.090. Realizamos dentro do quadrimestre 35% dessa receita orçada aí, um valor de 162.922.363. E o realizado no acumulado do ano de 2023, 467.881.261, tendo aí uma diferença do orçado e do realizado dentro do ano de 3,32%,
o que equivale a uma diferença aí de 15.057.171. Então, isso em relação a receitas correntes, que são compostas aí pelos impostos, pelas taxas, né? Contribuições de melhorias, as outras contribuições, né? Receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Temos também, dentro dessas receitas, as receitas de capital, que no orçado tivemos 61.171.290, realizamos dentro do quadrimestre de 2023, 6.017.405 milhões, equivalente a 9,83% em relação ao orçado. E no acumulado, realizamos 20.375.361, né? Um equivalente aí a 33,30%. Essas receitas de capital são compostas aí pela operações de créditos, alienações de bens, né? No caso aí seriam os bens que foram alienados pela consolidação das 3 esferas aí, no caso, prefeitura, SAI e Câmara, né? Transferência de capital e as receitas intra-orçamentárias. Totalizando uma receita bruta aí de 513.995.380. Dentro do quadrimestre, realizamos 168.939.768, o equivalente ao orçado, 32,86%. Realizamos, dentro do exercício de 2023, 488.256.623, um equivalente aí a 94,99%. Temos aí as deduções de Fundeb, que tem que compor a nossa receita líquida, um equivalente no orçado de 41.850.600 mil, e realizamos 12.637.694. Isso em relação às deduções do Fundeb. Então, compondo aí o orçado dentro do quadrimestre, no total da nossa receita líquida, 472.144.780. Realizamos desse orçado, dentro do quadrimestre, 156.302.074. Então, isso equivale a 33% do que foi orçado em relação à receita líquida. Acumulado dentro do exercício de 2023, 447.788.029. Isso realizado 94,84%. Então, essa é uma explanação da nossa receita orçamentária dentro do quadrimestre e dentro do exercício de 2023. Fizemos um comparativo aí sintético, né, dessa receita em relação ao exercício de 2022 em relação ao exercício de 2023, onde a gente faz esse comparativo, né, usando o princípio da comparabilidade. Então, temos aí uma receita corrente que ocorreu em 2022 no quadrimestre do terceiro quadrimestre de 2022 em relação ao quadrimestre de 2023. Tivemos uma receita corrente de 165.109.143 mil, com equiparada a 2023, 162.922.361. Então, a gente percebe aí que tivemos uma pequena queda dentro da receita corrente aí de 1,32%. Só para não perder o fio da meada. Sim. Foi em relação à queda realmente
das arrecadações envolvendo principalmente aqui a receita patrimonial, onde tivemos uma queda de 38,54 em relação aos dois quadrimestres aí, né? E outra que impactou foi essas transferências correntes, que também tivemos uma queda nessas transferências, né? Lógico, tivemos uma alta aí de 3,91% em relação aos impostos, às taxas, né? Um aumento aí de 3,91%. As outras contribuições também, um aumento de 8,01%. As receitas de serviços tivemos uns aumentos equiparando os dois quadrimestres, de 28,68%. E as outras receitas, um aumento também de 28,17%. Mas a nossa maior queda está em relação às receitas patrimoniais, comparando os dois quadrimestres. Mas partindo aí para a receita corrente acumulada em relação aos dois exercícios, 2022 e 2023, percebemos também uma queda aí na composição total dessas receitas correntes, uma queda de 1,84%, que também tem um impacto aí em relação à receita patrimonial, uma queda aí de 1,51%, mas tivemos um aumento de 7,59% em relação a esses impostos e taxas, né? E também as contribuições de 9,03%. E aí, no acumulado do ano todo, melhoramos, né, algumas situações aqui no seu índice, né, de percentuais em relação ao quadrimestre e em relação ao acumulado do ano de 2022 com 2023. Partimos para a receita de capital, que tivemos aí um aumento aí, né, em relação ao quadrimestre, comparando 2022 com 2023, de 1.344.815 para 6.017.405, né? Isso prevalecendo um aumento aí nessa receita de capital nossa de 347,45%. E no acumulado tivemos um aumento também nessa receita de capital de 7.702.162 para 20.375.361, prevalecendo aí um percentual de aumento de 164,54%. Né? Que essas receitas de capital são compostas pelas operações de crédito, né, feitas pela consolidação das três esferas: alienação de bens, transferência de capital e as receitas interorçamentárias. E aí, em relação à somatória, né, da total das receitas brutas, tivemos um pequeno aumento aí, tanto no quadrimestre, na comparação do terceiro quadrimestre com o acumulado, né? Tivemos aí um aumento no quadrimestre de 1,49% e no acumulado de 2022 e 2023 para 0,79%. Temos as deduções do Fundeb, que nos reporta ao nosso total da receita líquida aí um aumento de 1,60% em relação ao quadrimestre, ao comparativo do quadrimestre, com o comparativo do acumulado dentro do ano de 1,09%. Isso mostra que a gente veio arrecadando um pouco mais na consolidação dos números, né? Na consolidação dessas receitas, tanto corrente como de capital. Então, aparentemente, vimos que não estão tão ruim assim, né? Fechou positivo, né? Sim, sem dúvida. Não vou chegar, né, explanando depois de uma situação aí que deparamos de acordo com várias publicações aí dos municípios né, do nosso estado aí, e Amparo realmente foi um dos poucos municípios que teve vamos dizer, um superávit em relação a muitos municípios que acabaram fechando em déficits, né, devido às quedas de repasses que
que ocorrem de receitas que são reportadas ao município, né? Mas eu vou estar explanando um pouco mais para frente essa situação para vocês, para a gente ter entendimento dessa fala aí, né? Que eu queria frisar muito, porque graças a Deus, né, foi um dos poucos municípios que fechamos aí com um superávit. Aí demonstro também um comparativo das principais receitas, né? Que aí onde eu queria mostrar principalmente uma queda aí que nós tivemos aí em comparativo com 2022 e 2023, dentro do quadrimestre e dentro do acumulado do comparativo 2022 com 2023. Então, detalhando aqui, nosso maior repasse aqui e recebimento dentro do município de Amparo é o ICMS, né? Onde já foi dito em outras oportunidades aí, inclusive pelo nosso prefeito, né? Prefeito Carlos Alberto, que realmente tivemos uma queda desses repasses, tanto do ICMS como do FPM, que são uma das grandes receitas do município, né? E muitos municípios sofreram com isso, né? Tendo um repasse menor, e demonstramos aqui agora esses números. Então, dentro do quadrimestre, simplificando aqui o ICMS, tivemos em 2022 uma receita de 33.374.109 e em 2023 uma receita de 32.933.070, uma queda de 1,32%, mas isso em relação ao terceiro quadrimestre. No acumulado, tivemos um repasse em 2022 de 105.682 milhões e em 2023 tivemos um repasse de 94.839.291, uma queda aí de 8,9%. Isso, né, equivale a um valor aí de quase aproximadamente 10 milhões aí, né, em relação à nossa atualização do recebimento do ICM. Então isso é bem significativo para o município, onde poderíamos estar, né, salvando alguns investimentos aí, algumas despesas que o município tem, né? Mas infelizmente isso é um repasse que é apurado pelo próprio governo, né? E onde temos que acatar e trabalhar em cima dessas receitas, né? E é onde, inclusive, devido a esses repasses, ocorreram uma situação que todos já sabem aí, da contenção das despesas dentro do município, dentro do exercício de 2023, né? Isso impactou um pouco, tanto internamente dentro da prefeitura, né, de seus órgãos, e também perante a população. Mas estamos caminhando para uma melhora, com certeza, aí para 2024. Essa é a esperança que temos, né, de melhorar esses números aí. O FPM, tivemos dentro do quadrimestre um recebimento de 15.644.598 e em 2023 15.289.634, uma queda de 1,64%. Dentro do acumulado, tivemos 46.446.741 em 2022 e em 2023 47.376.281. Então, o FPM em 2023 em relação a 2022 tivemos aí um aumento aí de 2%. Então, estamos percebendo aí que tivemos uma queda maior em relação ao ICM, né? Tivemos o repasse do SUS também, onde tivemos um aumento aí dentro do acumulado de 9,74%. A nossa arrecadação do IPTU, né, resumindo aí, dentro do acumulado de 5,74%. Tivemos uma queda dentro do Fundeb aí de 0,42% no acumulado. O ISS de 0,72%, também uma pequena queda. E tivemos um aumento no repasse do IPVA
de 26,67% no acumulado 2022 para 2023. O FD também, o Fundo Nacional de Desenvolvimento, também de 20,21% e o ITBI aí de 1,61% de aumento no acumulado. Então, isso mostra que o que mais impactou foi esse repasse do ICM, né? Mas esperamos, né, que melhore essa situação aí, né, que é a perspectiva nossa para 2024, que a gente tem esse aumento, mas é preciso do repasse do ICM para 2024. Essa queda do Fundeb e também do ISS, qual é a causa? Eu peço até um apoio da minha... A queda do Fundeb e do ISS. Qual o motivo? Tem o microfone. O Fundeb, ele é ligado a um percentual do repasse do ICMS, do IPVA, do FPM e do TR. A partir do momento que esses impostos caem o repasse, o Fundeb naturalmente cai, porque ele é um percentual retido. E aí, como pode verificar, o ICMS teve uma queda de 10 milhões. Automaticamente, o retido do Fundeb caiu. Sim. E o repasse do Fundeb aos municípios também cai. Então, é tudo interligado. O Fundeb não é que ele diminui, é o imposto da onde ele advém, da onde ele é retido, que caiu, e aí é, como fala, uma bola de neve. E isso é preocupante porque, no mínimo, se a gente aumentar a folha, porque o Fundeb a gente gasta totalmente na folha da educação, a gente teria que ter um aumento do Fundeb mais ou menos no mesmo percentual, e a gente teve uma queda. Então, quer dizer que a folha a gente teve que entrar mais com tesouro para cobrir. E o ISS foi um ano difícil para as empresas. Teve muita inadimplência e outras questões do ISS para essa queda. E teve a alteração da alíquota. Então, a alteração da alíquota mais a questão de inadimplência acarretaram essa diminuição do ISS. Respondido. E aí demonstro um comparativo das nossas despesas, né? Então, falei em relação às receitas, agora vamos falar um pouquinho das nossas despesas. Então, consolidado também entre as três esferas, né? As despesas correntes nossas, elas foram empenhadas em 2022, um comparativo que nós fazemos entre 2022 com 2023, de 391.253.811 em 2022 e em 2023, 445.541.381, né, prevalecendo aí um aumento de 13,87% de aumento de despesas de 2022 para 2023. Essas despesas foram liquidadas em 2022, 372.386.539 e em 2023 liquidadas 430.368.693, né? Prevalecendo aí 15,57% em relação ao comparativo 2022 com 2023. Nossas despesas de capitais aí, também um comparativo do que foi empenhado em 2022 com 2023, tivemos aí uma queda em relação às despesas de capital de 12,74%. O que foi realmente liquidado dessas despesas de capital em 2022, 28.100.867 e em 2023, 26.042.230.
Então, uma queda aí de 7,32% em relação a despesas de capital. Totalizando aí o que foi empenhado em 2022, 428.379.029 e em 2023, 467.933.742. Então tivemos um aumento aí do empenhado de 11,56%. O que foi liquidado em 2022, 400.487.405 e em 2023, 456.410.923. E aí tivemos, né, um aumento dessas despesas totais aqui de 13,95%. Então isso mostra que tivemos um pouco mais de aumento das despesas de 2023 em relação a 2022, né? Isso é devido também ao percentual de inflação que ocorre aí, mais algumas situações de momentos inflacionários aí dentro do ano, né, que acabou causando esse aumento em relação a 2022 com 2023. Aqui demonstra também o resultado orçamentário por entidades. Então, Prefeitura, Câmara e SAI. Totalizando aí as nossas receitas, 447.788.029, empenhadas 477.933.742 e liquidamos desses valores 456.410.093. Eu faço até uma observação aqui que a soma das receitas realizadas em 2023, o valor do superávit apurado em 2022, no montante de 76.615.265, que é as fontes de recurso, tanto federal como estadual e municipal. Então, portanto, nossas despesas empenhadas que ultrapassaram o valor da receita foram abrigadas pelo superávit de 2022. Então, isso mostra que se nós não tivéssemos um superávit em 2022, talvez, né, com certeza estaríamos com déficits em 2023. Então, isso é devido a um superávit, né, a um bom ano que foi 2022. Então, hoje tivemos muito mais repasses, né, valores, mais receitas em 2022 do que em 2023. Então, o que nos salva nessa situação, né, aplicando o princípio da comparabilidade aí, que 2022 foi melhor do que 2023. Né? Então, graças ao superávit de 2023, podemos chegar numa situação um pouco mais confortável em 2023. Mas também graças, é o que eu sempre afirmo aqui, graças a essa tomada de decisão, né, da própria gestão em ter as reduções de custos aí, de despesas que o município teve que arcar com essa situação, né? Impactou em algumas situações, sim, né? Mas em outras o município tinha por necessidade naquele momento agir dessa maneira, né? Aplicando aí um decreto de contingências de valores aí em relação às despesas do município. Demonstro aqui também um demonstrativo financeiro da situação em relação ao terceiro quadrimestre de 2023. Então, o saldo financeiro da Prefeitura, ela tinha um saldo de 111.626.843 e temos um saldo atual de 84.805.255. A Câmara tem um saldo financeiro de 2.536.158 e um saldo financeiro de 1.791.942. O SAI tinha um saldo financeiro anterior
de 3.844.986 e um saldo financeiro atual de 4.446.070. No total, na somatória das três, consolidado, né, das três esferas, um saldo financeiro anterior de 118.007.986 e um saldo financeiro atual de 91.042.272. E aí fazemos também um demonstrativo do restos a pagar da entidade, que vocês, por conhecimento, né, são as despesas que não foram realizadas dentro do exercício e elas foram canceladas e automaticamente empenhadas no exercício posterior, porque elas já estão comprometidas com despesas que já foram firmadas no exercício anterior. Então, isso, pela situação da própria lei, nós temos que excluir o que realmente não vai ser utilizado e apresentar no exercício posterior para que eles sejam realmente liquidados, esses restos a pagar, essas obrigações que temos que cumprir perante aos contratos que foram firmados, né, em todas as situações em relação às despesas, né, as nossas obrigações. Então, consolido aqui um total desses restos a pagar processados de 16.668.209, de um resto a pagar não processados de 29.550.367. Em relação ao que foi pago aos restos a pagar processados de 16.539.199 e os restos a pagar que foram pagos não processados de 20.775.671. Tivemos 22.716 cancelados desses restos a pagar processados e os restos a pagar não processados que foram cancelados de 6.257.008. Temos um saldo até o período de restos a pagar processados de 19.427.810 e dos restos a pagar não processados de 24.040.507 milhões. Então, essa é a situação financeira, né, atual em relação ao terceiro quadrimestre de 2023. Vou explanar também para vocês os principais indicadores e limites, né, constitucionais do terceiro quadrimestre de 2023. Temos aqui o chamado resultado primário, né, dentro do município. Então vamos falar aí já direto em relação ao acumulado. Então temos aí nossas receitas correntes de 150.284.669 e no acumulado 427.412.667. Então um aumento aí de 104%, na verdade de 4%, né, em relação ao que foi demonstrado na LOA aqui, perante a própria LDO de 2023. Temos aqui também um total das receitas, né, que eu falei das correntes, temos também as receitas de capital, totalizando um total de receitas aí no acumulado de 447.278.029. Então, em relação à LDO, 94,93%. Tivemos deduções aí nesse acumulado de 18.670.680 e em relação ao total das nossas despesas, 455.900.923.976. Tivemos uma dedução nesse acumulado desse resultado primário de 1.693.000 e um total das nossas despesas fiscais, que é em relação a nossas total de receitas fiscais menos as nossas despesas fiscais aí
um resultado primário negativo de 25.600.072. Peço até a Diane que esclareça um detalhe em relação a esse acumulado, em relação a esse resultado primário, se ela tiver mais alguma colocação a ser feita. Acho que só esclarecer a questão de resultado primário. O resultado primário nada mais é que as receitas se deduzem a aplicação financeira, que é os rendimentos bancários, porque ele leva em consideração só as receitas recebidas. Rendimento bancário não é uma receita recebida, ela é do que você deixa no banco. Então, ela não depende de uma receita recebida, e sim do dinheiro que ficou no banco e rendeu. Então, ela é tirada do resultado primário. Assim como as receitas de operações de crédito, que são os empréstimos, também não entram no resultado primário. E as despesas, o que é retirado do resultado primário nas despesas, são os juros e as amortizações dos empréstimos. Então, tudo que é ligado a empréstimo, operação de crédito, é retirado desse resultado primário, e tudo que é a questão de rendimento bancário. Então, é isso o resultado primário. E a questão do acumulado deu negativo, mas como foi falado, a gente teve o superávit que cobriu essa questão das receitas. Então, é o mesmo caso do superávit, está cobrindo esse déficit que teve entre receita e despesa do ano. Então, a gente teve bem sorte de ter um 2022 muito bom, que pôde cobrir esses contratos e principalmente a questão das inflações, porque se a gente pega a receita, o aumento que teve de receita não chega nem à inflação do ano. Então, a gente precisou, sim, utilizar esse superávit para cobrir as despesas. Acho que seria mais isso. Perfeito. Obrigado. Seguindo aqui com a demonstração, tivemos a aplicação no ensino, uma receita de impostos e transferências, né? Desses impostos de 298.759.486. E o município tinha por obrigação, né, aplicar no mínimo 25% desse recurso, que equivale a 74.689.872. Com isso, o município cumpriu essa obrigação no mínimo de 25% e acabou aplicando os recursos, né, que foram colocados para o município em 30,91%, que equivale a 92.372.226 que foi empenhado, e liquidamos desse valor empenhado 90.974.243. Então, volto a colocar que o município cumpriu, né, perante a obrigatoriedade de aplicar esse recurso no mínimo 25% na situação do ensino, e ele cumpriu em 30,91%. Em relação ao Fundeb retido e não aplicado, esse é o repasse do Fundeb, que foi, tivemos esse déficit aí em relação ao repasse do Fundeb. Eu peço a Diane também esclarecer mais detalhadamente essa situação. O Fundeb, ele tem a parte que é retida, que foi o que eu falei, todo o imposto que chega, ICMS, ITR, o FPM e o IPVA, retém. O governo federal retém, o governo estadual retém, eles formam um fundo e depois isso é distribuído para os municípios através de N questões, assim, tem uma conta. Tem a questão do Estado, tem a questão de censo, tem a questão, várias questões, e aí eles fazem um valor per capita por aluno e repassa para o município. Então, a gente tem o Fundeb retido, que são as deduções, e a gente tem a transferência do Fundeb.
No caso de Amparo, o retido passou de 40 milhões, o recebido foi 32 milhões. Amparo tem uma perda, e tem municípios que recebem a mais, tem menos e recebe a mais. Amparo tem uma perda no Fundeb. Porém, a lei permite que na aplicação seja usado o valor retido e não recebido. Só que a gente precisa tirar da conta o que a gente, da transferência, empenhou, liquidou, mas não pagou. Por que a gente empenhou, liquidou e não pagou? Porque a gente gasta com folha. A folha é empenhada dentro do mês que a pessoa trabalhou, mas é paga no primeiro dia útil do mês seguinte, que ela pode ser paga até o 5º dia útil, a prefeitura paga no primeiro dia útil. Então, dezembro, a gente empenhou a folha dos professores que trabalharam em dezembro e no dia primeiro dia útil de 2024 pagou. Então, foi liquidado e pago já no começo do ano seguinte. Só que esse percentual, nessa conta, ela tem que ser retirada. Tanto que no liquidado não é retirado, que o 100% é obrigatório no liquidado. No pago, o Fundeb permite um percentual de 10% que eu posso pagar no primeiro quadrimestre do ano seguinte. Então, a gente está dentro de todos os limites constitucionais. É só realmente que nessa conta é retirado o percentual que a gente não chegou a pagar dentro do exercício. Porém, o que conta e o que o tribunal leva em consideração é o percentual liquidado. Então, a prefeitura teve uma aplicação de ensino de 30,45. É esse percentual que não pode ser menor do que os 25. Perfeito, obrigado, Diane. Então aplicou 30%. Então aplicou 30%. 30%. Bastante, hein? Então aqui tem uma explanação do próprio Fundeb, né? Que são os recursos que é recebido, o que a Diane fez a colocação ali. Recebeu de recurso 32.580.663. Aplicação mínima aí 70% profissionais do magistério e aplicação mínima 90% dos recursos recebidos no exercício, né? Então, dentro de 70%, temos aí 22.806.464 e dentro dessa aplicação mínima aí 29.322.597. Então, tivemos despesas com magistério aí empenhados 32.580.663 e liquidado 32.580, prevalecendo aí o que foi empenhado e liquidado 100%. Só que o que realmente foi pago 30.219.031, como a Diane fez a colocação aí, devido aos encargos que influenciam esse pagamento aos professores. Demais despesas máximas é até 30%, não ocorreu. Um total geral aplicado, tivemos aí empenhado 32.580.663 e realmente pago 30.219.031. Então, um percentual aí de 92,75%. Aplicação na saúde. As receitas de imposto, nas transferências de imposto, 296.896.584. A aplicação mínima dessas receitas é 15%. Então, o município tinha que aplicar no mínimo 15%, que equivale a 43.934.488. Então, temos demonstrado as despesas por ações dentro da saúde. A despesa é administração geral, assistência hospitalar, atenção básica, o suporte proliferático, né? Vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica. Desculpe. Então, a aplicação na saúde dos recursos próprios dela, o que foi empenhado, 73.837.015 e liquidado 72.656.481. E o que realmente foi pago,
67.826.105. Então, o município cumpriu em 23,15%, prevalecendo a aplicação, né, de isso acima dos 15% que ela deveria ter aplicado. Ela aplicou 24,80%. Então, o município tem cumprido essa obrigatoriedade aí desse repasse da receita que ela recebe. Despesa com o pessoal. Temos aí a receita corrente líquida, né? Exercício anterior, 431.988.923, e dentro do quadrimestre atual, 416.490.408. Especificando aí, nós temos o limite máximo desse gasto, de acordo com o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos despesas de 233.274.018 e liquidamos dessas despesas com esses gastos de 224.904.820. O limite prudencial, nesse caso dessas especificações, de acordo com o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 95%. Então, as despesas liquidadas de 221.610.317 milhões e a despesa liquidada de 213.659.578. No total de despesas líquidas com o pessoal, tivemos a despesa líquida de 150.636.292 e a despesa liquidada de 173.830.383 do quadrimestre em relação 2022 com 2023. Quando a gente coloca exercício anterior, é 2022, tá? Então, isso é o município, em comparação 2022 com 2023, gastou-se 41,73% com relação às despesas de pessoal. Isso, contando o que realmente aconteceu, né, do aumento que ocorreu do ano, né? Do ano. Mas lógico, sofremos um pouco por causa de reduções que impactaram também a folha, né? Tivemos aí uma redução devido ao decreto, né, que acabou impactando aqui nesse resultado final em relação a 2023. Pessoal, peço até mesmo a Diane, se tiver mais alguma colocação a ser feita. Se não tiver, fico aqui à disposição para mais algum questionamento aí. Acho que nesse último, só a colocação que o percentual tem que levar em consideração, sim, que teve o aumento devido à própria... o dissídio que foi dado e mais algumas coisas, mas ele é um percentual sobre a RCL. O que aconteceu também é que a RCL teve uma queda de 431 para 416. Então, isso faz que o percentual também aumente devido à queda da arrecadação. Então, não é só o aumento da despesa, mas a queda da arrecadação. Ok. Alguém aberto às perguntas? Quem quiser fazer perguntas para o secretário tirando os vereadores aqui, é só chegar no microfone aí, tá bom? E também a gente tem o Sandro pela internet, né? Através do chat nosso. Se alguém quiser fazer perguntas, os internautas, o pessoal aqui passa para você também, tá bom? Okay. Pastor? Você tinha falado do superávit que ia demonstrar para nós, também das diferenças de um município para o outro. Você tem isso aí para apresentar? Então, como eu fiz a colocação... Como eu fiz a colocação no início, né? Estamos passando por uma transição de mudança de sistema dentro da Prefeitura de Amparo, né? E
e realmente não temos o valor final desse superávit. Dependemos de mais algumas situações que estão sendo ajustadas devido a essa mudança do sistema. Então, deixo em aberto aqui, numa próxima oportunidade, de estar explanando exatamente esse valor do superávit. Né? Já temos uma prévia desse superávit, onde apuramos, né, que de 2023, por volta de 12 milhões, só que desses valores estão comprometidos, o que eu sempre falo, a colocação de restos a pagar. Né? Mas estamos fazendo essa apuração final, então para os próximos dias teremos realmente o resultado final do superávit de 2023. Né? Tanto o do que está sendo passado com obrigações que já foram demonstradas em 2023 em relação ao que realmente vamos poder estar usando para 2024 em relação ao superávit. Então, faço essa colocação que em breve já teremos apurado por definitivo o valor do superávit do município. Sandro, Alice. O limite prudencial, então, da folha terminou em 41,73. Perfeito. Então, isso significa que é possível dar o dissídio aos servidores esse ano? Então, pelo nosso entendimento... Você faz pergunta difícil, Alice. É pergunta direta, não é difícil. Sim ou não? Sim. Temos boa notícia para os servidores, sim ou não? Sim. Tecnicamente, sim, né? Posso até explanar isso para vocês, né? Que já está tendo até uma colocação pelo nosso prefeito, né? Que será repassado aí o dissídio coletivo aos servidores do município, né? Está sendo definido através de um projeto que está sendo elaborado, né? A data correta desse dissídio para os servidores. Obrigada. A data correta seria janeiro, né? Sim. Estamos em fevereiro, estamos aguardando aí. Então acredito que o mais breve possível teremos essa notícia por definitivo, né? De realmente do valor que será repassado, né? Mas é uma decisão, né, do próprio gabinete em relação a essa situação, né? Mas pelo que posso planar uma prévia aí que vai ocorrer esse dissídio coletivo para os servidores. E a esperança quando se consegue. Exatamente, né? A gente trabalha com esse intuito mesmo, né? A gente já tem essa parceria com todos, né? E a gente quer realmente reconhecer, né? É um momento de reconhecimento aí a prestação de todos os servidores perante ao município, né? Sandro, só uma pergunta. Qual, assim, podendo falar, a perspectiva para 2024 das finanças do município de Amparo? Como é que está? Sim, estamos... 2023 não foram tão boas, né? Depois que o TEC foram boas porque fechou em superávit. Exatamente. Mas 2024? A esperança é que tenha, né, uma situação melhor do que 2023, né? Mas, né, como dizem, né, tem em algum lugar alguém fazendo colocações que podem ser pior um pouco em relação, por ser um ano eleitoral, né, e ser um pouco pior do que 2023. Mas estamos com perspectivas aí, né, porque os municípios sofreram muito, né, em 2023 com essa situação de menos repasse para o município, né? Então temos que ter essa esperança, né, manter essa fé nossa aí, que a esperança é a última que morre, e os governos, né, tanto estadual como federal, olhem melhor para os municípios e veja o empenho que todas as equipes, né, dentro do município, principalmente por parte dos servidores, têm feito em melhorias, né, tanto também aqui da casa,
em agradecimento a vocês, vereadores, pelo empenho, né, da dedicação de mostrar para nós os problemas que o município encontra, e a gente está podendo não medir esforço para poder estar solucionando essas situações que o município está tão carente, né, como passou uma carência enorme aí de alguns investimentos que vinham necessitando o município. E o nosso intuito, o nosso objetivo é manter a visão de sempre, e não só a visão, né, a execução de ações que melhorem a situação do município, mas também sabendo que dependemos um pouco, né, principalmente dos repasses aí, né, os grandes repasses aí no caso dos tributos aí de ICM, né, o próprio fundo de participação do município, né, isso vem a melhorar. Então, tem as boas línguas que dizem que vai melhorar, tem as más línguas que dizem que talvez não melhore, mas temos que ter essa... exatamente. Mas eu acho que principalmente na saúde, tanto o governo federal como estadual deveria pensar um pouquinho, pôr a mão na consciência e repassar um pouco mais, porque os encargos na área da saúde é muito grande. E mesmo porque, principalmente o caso da Santa Casa na Cinta, que é o hospital referência, ela começa a arcar com despesas da região, enquanto os outros prefeitos da região ficam tranquilos, né? Manda o paciente para cá e fica tudo por conta de Amparo. Então a gente gostaria muito, e vai pedir muito, e com fé e com esperança, sim, que o governo federal e estadual melhore o repasse, principalmente para a educação. Para a saúde, desculpa. Complementar para a educação também, porque inclusive a Undime, que é a União né, Nacional dos Dirigentes Municipais, está fazendo um movimento porque houve redução de recursos do salário educação a serem repassados para os municípios. Então, já teve, Diane, já está diminuindo, né? Teve corte nos recursos que vão ser repassados principalmente para o estado de São Paulo. É uma boa lembrança da Maria Alice, que se você vê lá no FNDE, 2023 para 2022 teve aumento. Mas agora em 2024 a gente vai ter uma queda enorme. Por quê? A partir de 2024, a legislação para cálculo do envio do salário educação, ou QESE, como chame, ele alterou. Então, tem estados que estão recebendo bem mais, só que o estado de São Paulo teve uma queda, basicamente, para todos os municípios, de 50%. 50%, então a gente vai ter aí uma queda, vamos dizer, de pelo menos 1,5 milhão, por aí, ali no repasse para a educação esse ano, que é muito. E era um dinheiro que a gente usava para complementar a merenda, para comprar material didático ou até serviços. Então, esse ano já tem a queda de 50% nesse repasse. Tá bom, só isso? Só isso. Fico à disposição, então, e qualquer outra dúvida que possa ocorrer, né? E que essa casa, né, de vereadores tenham e possam nos estar enviando os ofícios lá, que será respondido com o maior prazer aí, né? Com a máxima atenção para vocês, para poder estar esclarecendo essa situação das finanças do município. Agradeço aqui a presença de todos, né? A presença, né, dos vereadores, do presidente da Câmara, e fico à disposição para qualquer outra dúvida que possa vir a ocorrer. Obrigado. Bom, então a gente agradece ao secretário Sandro, né, pela explanação que fez aí das contas do município de Amparo em 2023. Agradecemos a presença de todos aí que nos deram a honra da presença nessa audiência pública, e declaro encerrada esta sessão, os trabalhos dessa noite da audiência pública. Obrigado, Sandro. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Até a próxima. E que